Começando aqui com algumas notas introdutórias, que fazem parte do texto e que eu tento aqui resumir. A primeira coisa é que a busca pela concepção e implantação de metodologias que possibilitem a participação de atores locais no planejamento territorial no Brasil e em outras partes do mundo, especialmente na América Latina, não é algo novo ou recente. A gente não está, portanto, inventando a roda. Só que tem um detalhe. As diversas ferramentas aí, entre aspas, experimentadas até aqui, elas estão limitadas por uma visão de mundo que se ancora na centralidade na economia e aposta numa perspectiva desenvolvimentista, considerando ainda de forma superficial os limites da própria Mãe Terra. Qual é, portanto, o salto quântico, aí com todas as aspas devidas, porque se trata evidentemente de uma metáfora, qual é o salto quântico da metodologia Comunidades Cuidadoras? Bom, primeiro, para além de lançar mão de um conjunto de ferramentas integrativas e processos dialógicos, a metodologia Comunidades Cuidadoras convida a mirar o mundo e suas relações a partir de um referencial pedagógico ancorado na compreensão de interdependência e do cuidado como elementos balizadores do planejamento territorial participativo. Portanto, a gente propõe uma nova mirada para, a partir desta nova mirada, começarmos a pensar, olhar para frente. A segunda questão é que o diálogo com essa perspectiva e com uma mirada epistemológica que reconhece, acolhe e valoriza os saberes e os fazeres dos diversos atores sociais das comunidades participantes do processo, no nosso caso, as comunidades Oitis e Catolés, lá em Milagres, se fizeram presentes de forma concreta nos diversos encontros que realizamos ao longo dos quase 7 meses de pesquisa. Em resumo, eu diria que o Comunidades Cuidadoras, que é resultado de uma vivência, de um diálogo que se dá há algum tempo internamente na Escola de Políticas Públicas e Cidadania Ativa, Comunidades Cuidadoras é, ao mesmo tempo, uma proposta metodológica de planejamento territorial participativo e um referencial pedagógico de percurso formativo que toma por base os saberes e fazeres da própria comunidade, o potencial endógeno, o potencial interno do lugar e a tessitura de redes de solidariedade e parcerias institucionais. Foram esses aspectos que foram perseguidos ao longo da vivência e que ganharam materialidade lá na reta final do processo. E aí tem uma primeira questão aqui, que é, sem se afastar do rigor técnico necessário, inclusive em relação às normas da ABNT, a opção foi pela apresentação do trabalho num formato estético diferente do padrão ou do mais usual em trabalhos acadêmicos. A gente teve, inclusive, um desafio enorme, que foi assim, como é que a gente acolhe a ABNT sem deixar de cumprir essa perspectiva importante para o trabalho. E essa escolha, que foi intencional, ela dialoga de forma estreita com a compreensão freiriana da importância da estética, da boniteza, isso para muito além da apresentação visual, do layout atrativo ou do apelo ilusório. Portanto, não é apenas uma questão de maquiagem, mas é uma decisão que é também política e pedagógica. Eu diria que trata-se, em derradeira análise, do encontro com o zelo, com o cuidado e com o encantamento como recursos didáticos fundamentais à comunicação que acolhe e inclui. E aí, citando Paulo Freire, no livro Pedagogia da Autonomia, Freire vai nos dizer o seguinte: quando vivemos a autenticidade exigida pela prática de ensinar a aprender, participamos de uma experiência total, diretiva, política, ideológica, gnosiológica, pedagógica, estética e ética, em que a boniteza deve achar-se de mãos dadas com a decência e com a serenidade. Então, não é apenas uma escolha por algo que esteja esteticamente melhor apresentado, mas há uma dimensão pedagógica, como eu disse, e há um compromisso político com a boniteza. Bom, quais foram os objetivos da pesquisa e do trabalho como um todo? O trabalho ele teve por objetivo contribuir para a vivência e sistematização de uma experiência de planejamento territorial participativo nas comunidades Oitis e Catolé, são 2 comunidades localizadas no município de Milagres, no Cariri cearense, à luz dos elementos constitutivos da gestão social e do conceito, e aí sempre tratando o conceito / utopia, porque é um conceito, mas é também um caminhar, um horizonte a nos guiar, de comunidade cuidadora. De modo específico, se buscou, primeiro, elaborar com a participação das várias forças vivas locais um plano de ação comunitário, territorial e organizacional, que a gente apelidou de Pacto, das comunidades indicadas anteriormente, portanto, de Oitis e Catolés. Tá? Segundo, estimular a formação de redes de solidariedade e parceria institucional comprometidas com as ações do Pacto elaborado.
E, por fim, sistematizar a experiência de planejamento territorial participativo vivenciada, incluindo a análise do processo. Isso vai estar nos 2 últimos atos, em suas múltiplas dimensões, e a identificação de resultados efetivos e possíveis. Com relação à metodologia, o trabalho ele foi desenvolvido tendo como referências metodológicas a pesquisação e, em alguma medida, a pesquisa etnográfica, e aí no encontro possível entre esses 2 caminhos, sem, contudo, deixar de acolher eventuais ajustes, adequações e aprimoramentos metodológicos, e isso é óbvio em qualquer pesquisa que se pretenda participativa, que, preservando os princípios fundamentais de ambas, melhor respondessem às necessidades do trabalho e da dinâmica do território. Eu diria que tratou-se, portanto, de pesquisa qualitativa, com o caráter participante sendo condição essencial para que o objetivo da pesquisa fosse alcançado e a tecnologia de gestão social pretendida fosse confirmada, e a gente vai falar um pouco mais à frente sobre essa tecnologia de gestão social, que é a própria metodologia, mas também tem desdobramentos, tem apêndices a esta metodologia, portanto, a essa TGS, e a gente vai conceituar, vai propor, inclusive, um conceito para a TGS, que é algo ainda muito novo, do ponto de vista conceitual. Em alguma medida, a metodologia Comunidades Cuidadoras pode ser inserida no rol daquelas que Valéria Janella, que o Ed Gilson e que Vivian Machado vão denominar de metodologias integrativas. Vamos, então, ao primeiro ato, né, sobre esses estranhos tempos em que vivemos. Há toda uma discussão em torno disso, evidentemente que ela estará aqui de forma muito resumida, mas o Ailton Krenak, né, o ambientalista e filósofo indígena, Ailton Krenak, num livro recente dele chamado Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele nos interroga sobre como justificar que somos uma humanidade se mais de 70% estão totalmente alienados do mínimo exercício do ser. Eu não vou ler Ailton Krenak aqui, mas recomendo muito esta leitura, assim como todos os outros livros do Krenak. Vale muito a pena. Nesse capítulo, nesse ato específico, as discussões vão girar em torno das marcas do nosso tempo. E aí nós estamos falando do antropocentrismo, do negacionismo como método de governo, inclusive, da eugenia social, da aporofobia, da desigualdade, do ódio, da intolerância e da violência, inclusive da violência de Estado. Isso é feito a partir, inclusive, de recortes de notícias, mas também a partir de teóricos, de pensadores dessa área. A porofobia, por exemplo, a gente vai buscar o conceito, vai dialogar com Adela Cortina. A eugenia social, a gente vai dialogar com vários pensadores nesse campo. No campo do racismo, a gente vai dialogar com Silvio Almeida e com vários outros, enfim. Há um diálogo intenso aqui. No segundo ato, a pergunta é: como é que nós chegamos até aqui? E aí a compreensão é de que, se a gente não consegue entender como chegamos ao estado de coisas que chegamos, muito provavelmente nós não conseguiremos caminhar de forma diferente. Então é preciso olhar para o retrovisor para poder mirar o horizonte. Então, o segundo ato, a gente tenta responder a essa questão. Portanto, identificadas as principais marcas dos nossos dias e compreendida a gravidade do que estamos vivendo como planeta e como espécie, se faz fundamental refletirmos sobre como chegamos até aqui. E aí nós vamos trabalhar com algumas perguntas que Paulo Freire chamaria de perguntas geradoras. Que escolhas e renúncias nos trouxeram à beira do precipício? Será possível nos afastarmos dele, né, do precipício, sem uma mudança radical dos nossos modos de ser e estar no planeta? E aqui radical entenda-se no sentido de ir à raiz das questões. Ainda há tempo para fazermos o caminho de volta? E o que é que isso significa? O que é que isso significa para a humanidade enquanto espécie, para o planeta e para toda a vida que pulsa no planeta? No terceiro ato, a ideia é fazer o diálogo com alguns teóricos, com alguns pensadores. Aqui está o referencial teórico do trabalho em si. Os diálogos necessários e urgentes passam por exemplo, conversarmos sobre o conceito de desenvolvimento sustentável e questionarmos esse conceito. E, ao fazer isso, eu me junto a Leonardo Boff, eu me junto a Carlos Rara, eu me junto ao próprio Humberto Maturana, a Fritjof Capra, e eu me junto aqui sem nenhuma pretensão de estar no mesmo nível de discussão que eles, tá? Mas eu vou beber dessas fontes
para trazer essa discussão, esse questionamento. Um outro conceito que nos ajudou e nos ajuda nessa caminhada é o conceito de comunitarismo, especialmente o comunitarismo a partir da perspectiva latino-americana. E aí o José Pérez Adán e um conjunto de outros pensadores latino-americanos contribuem muito para esse diálogo. O Adán, na introdução do livro Comunitarismo, Cultura de Solidariedade, que é um livro de 2018, ele vai afirmar que, referindo-se ao comunitarismo, ele diz que se trata de uma alternativa ideológica ao individualismo, e aí ele vai trazer o recorte na perspectiva latino-americana. Um outro autor nesse campo, que também nos ajuda muito, é Amitai Etzioni. Ele é um sociólogo alemão, e ele vai dizer uma coisa que é muito emblemática. Ele diz que é nas comunidades e não no reino do Estado, nem do mercado, que o princípio ético de que as pessoas devem ser tratadas como fins e não como meios está presente de forma mais evidente. Tá? E aí ele vai fazer toda uma discussão. Eu estou aqui fazendo uma síntese, portanto, desses autores. Um outro autor e um outro pensamento central, um outro conceito central para o nosso diálogo é o conceito de bem viver, trazido pelo Alberto Acosta. E ele vai, inclusive, nos dizer que, para além das contribuições dos povos originários, dos povos indígenas, especialmente da América Latina, mas não só, há que se reconhecer a contribuição de vários movimentos, do movimento negro, do movimento feminista, das comunidades tradicionais, enfim, ele amplia, inclusive, essa perspectiva do bem viver no diálogo com esses grupos e segmentos. Um conceito, evidentemente, fundamental é o conceito de gestão social, e aí gestão social é um conceito polissêmico, e aqui nós fizemos um recorte. O recorte foi dialogar com um conceito trazido pelo Cansado, pelo Tenório e pelo Pereira, em que eles dizem que, em síntese, a gestão social pode ser apresentada como a tomada de decisão coletiva, sem coerção, baseada na inteligibilidade da linguagem, na dialogicidade e no entendimento esclarecidos como processo, na transparência como pressuposto e na emancipação enquanto fim último. E aí Ranieri nos traz uma contribuição valiosíssima. A pergunta é por que as pessoas se organizam, E essa pergunta tem sido recorrente entre pesquisadores e militantes de organizações e movimentos sociais em todo o mundo. E aí a gente vai conhecer o pensamento de Christine Oliver, que vai nos falar sobre essa perspectiva de forma muito sistematizada. Em um estudo sobre relacionamentos interorganizacionais, a Christine Oliver aponta que as organizações estabelecem vínculos ou intercâmbios entre si, movidas por fatores como necessidade, assimetria, reciprocidade, eficiência, estabilidade, previsibilidade e legitimidade. E aí, embora a análise da Oliver esteja focada nas organizações, é perfeitamente possível trazer isso para a relação entre os indivíduos. Entender por que as pessoas se organizam é fundamental para a gente atuar num território, reconhecendo, inclusive, as razões, os motivos de cada um e de cada uma. Uma outra sugestão que Ranieri trouxe, que foi muito interessante para enriquecer o trabalho, foi as contribuições de Elinor Ostrom, ganhadora do Prêmio Nobel de Economia. Ela dividiu o Prêmio Nobel de Economia há alguns anos com um outro pesquisador. E eu queria aqui fazer um recorte numa tradução livre do que a jornalista Gabriela Vasques escreveu no jornal El Salto sobre a contribuição de Elinor Ostrom. Ela vai dizer o seguinte: Elinor Ostrom ganhou um Nobel de Economia por descrever, que, ao contrário do que alguns estavam gritando aos quatro ventos, a gente é capaz de organizar-se e administrar de forma responsável os recursos de que dependemos. Redescobrir essa verdade e começar a atuar em consequência deveria ser uma das chaves para termos em conta na hora de enfrentarmos os desafios ecossociais que temos à nossa frente. E aí, isto tem um significado todo especial no caso das comunidades oitis catolés, porque as comunidades detêm lá um bem comum, que é ora a gente chama de balneário, outra a gente chama de bica do pinga, mas enfim, é um espaço natural, coletivo, deixado inclusive por um dos fundadores da comunidade, que tem aí, que é de uso comum. Então, neste caso específico, esse é um diálogo muito necessário e foi importante conversar sobre isso. E aí, fechando, se encaminhando já para o final em relação ao referencial teórico, no livro Saber Cuidar, a Ética do Humano, Compaixão pela Terra, que é um livro do Leonardo Boff, ele vai tratar do cuidado como um modo de ser essencial.
Portanto, comunidades cuidadoras dialoga de forma muito estreita com essa perspectiva do cuidado trazido por Leonardo Boff, que tem dimensões múltiplas e que eu não vou aqui me deter a trazê-las. Mas o fato é que o teólogo franciscano ele afirma que não há um sujeito histórico único e que muitos são os sujeitos das mudanças em marcha em todo o mundo. Portanto, é pensar o cuidado com uma perspectiva alargada e é fazer isso reconhecendo que cada canto tem a sua própria história. Bom, o quarto ato é o ato em que eu apresento o chão do trabalho. A pesquisa ela foi desenvolvida junto às comunidades Oitis e Catolés, como eu já disse, são duas comunidades da zona rural dos municípios de Milagres, aqui no Cariri cearense, e embora se tratem de duas comunidades, elas estão posicionadas geograficamente em espaço contíguo, elas estão emendadas uma na outra, e elas têm, para além disso, fortes laços de identidade, interesse e necessidades. Portanto, a gente pode tratá-las como um território único, até porque são duas comunidades que têm ali graus de parentesco, de afinidades consanguíneas, mas também outras afinidades muito intensas. E aí isso possibilitou a elaboração de um único plano de ação. Só para a gente ter uma ideia, são duas comunidades que somam 88 famílias, 60 numa comunidade e 28 na outra, são quase 300 pessoas. São comunidades que estão a cerca de 13 quilômetros da sede do município, cada uma delas tem uma associação e realizam atividades conjuntas em alguns momentos. Falando sobre a TGS. Primeiro, tal qual o conceito de gestão social, a tecnologia de gestão social, ela apresenta caráter polissêmico e sua definição, para efeitos do presente trabalho, ela pede uma aproximação com o próprio conceito de gestão social com o qual nós escolhemos dialogar. Então, Joelmi, esse é o único conceito possível para a tecnologia de gestão social? De forma alguma. Assim como o próprio conceito de gestão social é polissêmico, aqui também a polissemia se aplica. No entanto, a gente achou importante trazer essa contribuição. O que é que a gente está chamando de tecnologia de gestão social? Tá? Tomando por base o recorte anterior, por tecnologia de gestão social, entendemos toda e qualquer tecnologia que apoia ou fundamenta processos de tomada de decisão coletiva e sem coerção, prima por uma linguagem de fácil compreensão por parte de todas as pessoas envolvidas, estimula o diálogo permanente, reconhece a dimensão pedagógica da escuta e da partilha, contribui para o fortalecimento da transparência como pressuposto da caminhada e, a partir da junção de todo ou de partes desses elementos, serve de ponte para a emancipação dos sujeitos envolvidos no processo. Portanto, tecnologia é ferramenta. A tecnologia de gestão social será, portanto, uma ferramenta e só será considerada, na nossa perspectiva, TGS, se ela conseguir acolher essas questões que estão postas aqui neste conceito proposto para diálogo. Bom, da vivência resultou a sistematização e publicação de uma TGS representada pela metodologia Comunidades Cuidadoras, que inclui a elaboração do pacto, como nós já falamos anteriormente. O documento ele contém 21 projetos ou atividades distribuídos em 6 eixos temáticos. Economia, trabalho e renda é um eixo, infraestrutura e serviços públicos é outro eixo, políticas sociais, meio ambiente e recursos hídricos, cultura e lazer e fortalecimento das organizações locais. Percebam que aquela ideia do fortalecimento das organizações locais que está no objetivo da metodologia é um eixo da elaboração do plano. Além disso, é importante considerar que a própria sistematização da vivência junto às comunidades Oitis e Catolés e sua apresentação no formato de livro, a ideia é que esse trabalho resulte num livro, seja apresentado publicamente na forma de um livro, se não podem ser definidas como tecnologias de gestão social, certamente poderão ser reconhecidas como produtos vinculados à TGS, metodologia Comunidades Cuidadoras, e importantes instrumentos de memória e de estudo e pesquisa. Um dos principais desafios da metodologia Comunidades Cuidadoras é possibilitar que os territórios locais sejam percebidos e pensados a partir de uma visão de mundo mais alargada, pautada pela centralidade da vida humana e não humana. A questão é que refletir sobre os males e dilemas dos dias atuais e sobre como chegamos até aqui será fundamental para pensarmos o porvir a partir do cuidado como princípio e como ética do humano. E aí, retomando aqui o diálogo com Leonardo Boff.
Daí a importância da inserção no percurso da metodologia Comunidades Cuidadoras, uma etapa preliminar de encontros temáticos e ou atividades formativas que, por um lado, questionem as bases do velho paradigma, e aí os resultados desse paradigma incluem o desencantamento de nossa relação com o mundo, e, por outro, nos convide a mirar outras possibilidades e celebrar outros saberes e fazeres que, remando o rio acima, confirmam que outro mundo é possível e nos alertam para a sua necessidade e urgência. Além disso, será fundamental pensarmos a solidariedade como condição essencial ao enfrentamento das ameaças dos tempos estranhos a que chegamos. Quando eu discuto, por exemplo, a influência do antropocentrismo na nossa vida e no modo de vida que temos hoje, uma das questões centrais é colocar a solidariedade como contraponto à competição. Contraponto à competição, que é uma das marcas desses tempos, não seria, portanto, a cooperação pura e simples, porque na lógica capitalista também há cooperação. Portanto, a solidariedade tem uma dimensão política importante. E aí, o Genalto nos deixa uma contribuição muito boa nesse diálogo em vários textos e várias obras. Os vários ajustes na agenda realizados ao longo da vivência junto às comunidades uitis e catolés, se foram importantes no aspecto do respeito às agendas e possibilidades das duas comunidades, também contribuíram para a descontinuidade do processo, especialmente nos casos em que o intervalo entre uma atividade e outra foi mais longo, e isso foi ruim. Esse é um aspecto que, essa quebra de processo, em alguns momentos, foi mais trabalhoso e dificultou a retomada, tá? Portanto, reforço aqui a importância de um calendário que compatibilize o respeito à realidade do território com uma dinâmica que contribua para evitar as dissoluções de continuidade. Um derradeiro aspecto a ser destacado nessas notas quase finais está relacionado à dimensão subjetiva e aos resultados não mensuráveis que permearam toda a vivência. Também merece destaque a possibilidade de se conhecer um pouco mais da história da própria comunidade e de alguns de seus moradores, a exemplo do mestre Ferreirinha, uma figura icônica para as duas comunidades, cuja trajetória de vida foi marcada por histórias de cuidado, dedicação e afeto, pouco conhecidas de parcela expressiva da população local, especialmente as gerações mais novas.